Graça e paz, meu irmão e minha irmã, tudo bem com você? Que bom estarmos aqui de novo, juntos, compartilhando e falando da palavra de Deus, amém? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Eu já peço a você que está aqui comigo, deixa aí o seu like, tá? Dê aquele joinha para que esse vídeo tenha relevância e chegue a outras pessoas. Quero ler com você uma palavra que está lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Está escrito assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois, se atente nisso. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu já tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Nós vamos falar um pouco desse relacionamento com Deus. Relacionamento esse que permite que Deus nos direcione, nos conduza em nossas decisões. Nós estamos passando por uma fase, por um período, onde estamos recebendo todos os dias muitas informações, muitas coisas acontecendo, muitas coisas saindo do controle, e muitas pessoas estão desesperadas. Muitas pessoas estão buscando orientação, buscando direção. E muitas vezes essas orientações e direções não estão vindo de Deus. Olha que interessante. Elias, sendo profeta, ele precisava ter um relacionamento com Deus. Então, a questão que precisa permear nossa mente agora, a questão que precisa estar na sua cabeça, no seu pensamento agora é essa: como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Primeiro passo: tendo um relacionamento com Ele. Você precisa nutrir na sua vida um relacionamento com Deus, através da oração, através da busca pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, deixando de lado algumas coisas que tomam seu tempo. Exemplo, Facebook, Instagram, conversas sem sentido no WhatsApp, distrações. Então, quando você busca ter um relacionamento com Deus através da oração, é como se você estivesse se preparando e conhecendo uma pessoa para um relacionamento. Você não vai conhecer uma pessoa sem ter conversas com ela, sem ter diálogo, sem perguntar e sem ter uma resposta. Isso é um relacionamento. Uma amizade firme, consolidada, ela é construída através de conversas, através de momentos, através de situações, que isso vai consolidando, então vai criando um relacionamento. Deus não é diferente. Se você está tentando ouvir a voz de Deus, sem antes parar, para ter um momento de experiência, de contato, de intimidade com Ele,
você vai acabar não percebendo que talvez ele também está tentando de alguma forma se comunicar com você, para te orientar, para te falar. E talvez ele já tenha te falado: pare, ou prossiga, ou mude de rumo, ou esqueça isso, ou faça isso. E talvez nessa confusão de ideias, de pensamentos, de essa euforia de resolver as coisas, talvez você não tenha ainda parado ou não tenha dado ouvido ao que Deus está tentando falar com você. Então, a primeira coisa que eu quero orientar você agora é que nesse momento que você está atravessando a sua vida, pare e dê prioridade ao seu relacionamento com Deus. Pastor, mas eu fui desiludido, eu fui desiludida porque eu ouvi profecias, eu ouvi palavras, eu ouvi apontamentos, eu me frustrei. Então é isso que Deus está querendo dizer para você. Para. Deixa um pouco isso de lado e volta para o relacionamento. E como faremos isso? Através da oração. A oração ela precisa ser um diálogo, não um monólogo, aonde você ora e não espera Deus te responder. Existem pessoas que são cristãs, são pessoas sérias, piedosas, mas elas ainda não escutam a voz de Deus. Elas ainda não têm a paciência para esperar uma resposta, para orar e esperar uma resposta e ter uma resposta. Então eu quero falar com você a respeito disso. Deus tem resposta para você. Aliás, a palavra dele é a resposta para você. Mas também temos o Espírito Santo que habita em nós, que vai nos dar o discernimento, que vai falar ao nosso coração, que vai nos ministrar, para que você consiga ouvir, discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz de homens, o que é a voz de demônios e o que é o seu próprio eu querendo te induzir a tomar uma atitude. Diante disso, Elias ouviu a palavra de Deus. Olha que interessante. A palavra de Deus deu para Elias um direcionamento que ele não esperava. Mas quando a palavra de Deus foi, quando Deus se revelou para Elias através da palavra, dizendo: Elias, desce e vai para o ribeiro de Querite, Elias teve uma certeza que era Deus que estava falando. Ele não pensou duas vezes, ele obedeceu. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. E quando se tem relacionamento com Deus, se conhece a voz de Deus. Então talvez seja o tempo de, em meio ao caos, em meio às notícias, em meio a tudo que está acontecendo, você parar. Parar. Silenciar as vozes que estão ao seu redor. Dobrar o seu joelho, fechar a porta do seu quarto, orar, 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 até que você ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Pastor, como que eu sei que Deus está falando comigo? A palavra de Deus te dará
paz. A palavra de Deus te dará paz. Quando você tem a direção de Deus, você tem paz. E tudo aquilo que tira a sua paz, não é a palavra de Deus. Não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela vai te dar paz. Embora, na direção de Deus, você tenha que fazer algo que não estava dentro do seu planejamento. Mas ela vai te dar paz. A paz que excede todo entendimento. Então, eu quero convidar você a fortalecer o seu relacionamento com Deus e te instruir a só tomar uma decisão quando você ouvir a palavra de Deus e essa palavra te der paz. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós nesse momento oramos a Ti, pedimos, nos conduza em tudo e nos traga a paz que nós precisamos para entender o Seu trabalhar, para entender o Seu mover nesse tempo. Espírito Santo, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, talvez ela esteja em agonia, em angústia, em aflição, ou talvez ela não esteja passando por nada disso, mas ela precisa tomar decisões. Talvez ela está ouvindo vozes, pessoas, opiniões, notícias, e há um bombardeio na nossa mente para que nós entremos pelo caminho que nos é proposto, que não é o caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor nos traz paz, a palavra do Senhor nos traz paz. Então, Pai amado, eu te peço agora, Espírito Santo, ministre cada coração agora, trazendo paz, trazendo paz. E quando essa pessoa sentir a paz, ela venha te obedecer, como Elias obedeceu. Como Elias foi para o ribeiro de Querite, como Elias aqui, mesmo sem entender ao certo, mas ele ouviu a palavra de Deus, ele sabia que aquela palavra, que aquela voz era assertiva, não tinha como errar, porque era a palavra de Deus, não tinha como dar errado, porque era a palavra de Deus. Não tinha como escolher outro caminho, porque era a palavra de Deus. Não tinha como fazer diferente, porque aquela era a palavra de Deus. Que você siga as orientações de Deus. Siga as orientações de Deus. Não vá pelas opiniões alheias. Se você não ouviu antes a palavra de Deus, e quando você ouvir a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Deixe o seu like. E se fez sentido para você, essa mensagem certamente fará sentido a outras pessoas. Então, compartilhe. Amém? E nós nos vemos nos próximos vídeos, em nome de Jesus. Um beijo.